ver o que dá. Dani entrou. Marília. Não entrou? Aí, chama ela já. Não, é aqui na carinha. Pronto, agora sim pra Agora valer. sim, valendo. Ixi, Maria. Estão ouvindo bem? O sinal tá bom? Uhum. Boa tarde para todo mundo aí. Vamos dar uma esperada uns 5 minutinhos só pro pessoal entrar? E aí depois a gente começa. Parece que tá ouvindo. Tô aqui. Beleza. E vamos dar uma esperadinha, então, uns 5 minutos, tá? Só para o pessoal conseguir entrar. E aí a gente já começa. Tá bom. Que aí a gente começa te apresentando, para quem não te conhece, tudo direitinho. Certo. Os comentários estão aparecendo, Nath, para você? Então, tô achando divertidíssimo isso. Vou começar, enquanto a gente não entra, vou começar a dar oi para as pessoas que eu conheço. Oi, Rafa, tudo bem? Que saudade. Cá, tudo bem? Cacá, seja bem-vinda. Ali, seja bem-vinda. Vamos lá conhecer um pouquinho do que eu Então, você faço, tem para uma quem não legião de fãs, conhece. né? É isso? Você viu? Tem um monte de gente que eu conheço entrando. Sejam bem-vindos e vamos lá, galera. Acho que ouvindo bem todo mundo tá, pelo que eu vi aqui, porque todo mundo responde. Sim. Ó, a cunhadinha tá aí. Oi, Mi. Diretamente de Nova York, a gente tá muito chique. Olha só, Olha a internet só. não é quality. Boa, Que legal. bom que o áudio tá bom. Maurício, no nosso. Hum. Beijão aí com o tempo só, pra gente também não ficar esperando Uhum. muito tempo. Não, vamos completar só 5 minutos e a gente começa. Falta um minutinho. Beleza. Deu. Vamos começar? Então vamos lá.
Então vamos lá, a gente começar a primeira live da Equality. Tá? A nossa convidada de hoje é nossa grande amiga pessoal, Natália Clemente Frias. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi, tem experiência na área de Medicina Veterinária com ênfase em clínica e cirurgia de equinos, atuando principalmente com doenças infecciosas, gastroenterologia e manejo de feridas. É mestranda na Faculdade de Medicina da Unicamp, na área de concentração da epidemiologia, e trabalha como médica veterinária responsável pelo setor de animais domésticos de interesse econômico da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, mais conhecida como COSAP. Então, primeiro, muito obrigado pela sua participação, Natália, e eu espero que seja bastante proveitoso para todo mundo aí. Boa tarde, eu que agradeço. Tendo dúvidas, podem mandar aí que a gente vai respondendo ao vivo, tá? Obrigada pelo convite, meninos. Gosto muito de sempre participar das coisas de vocês. E eu acho que é uma grande oportunidade para a gente apresentar um pouco do que COSAP faz, que muita gente não conhece, não sabe exatamente o que é. E dar uma chance para os cavalos que estão lá, que no decorrer da live o pessoal vai entender aí como é que as coisas acontecem lá e o que os cavalos de lá acabam depois acontecendo com eles. Sim. Já pegando o gancho, o Murilo te apresentou, e o setor que você trabalha é o de animais domésticos de interesse econômico. Então, eu queria perguntar para você, explicar para o pessoal, o que são animais de interesse econômico? Vamos lá, essa é uma dúvida que todo mundo sempre tem. Quando o pessoal chega lá para visitar, me perguntam, mas por que animais domésticos de interesse econômico? A gente tem que lembrar que os animais de grande porte, a gente pode denominar também como animais de fazenda, eles são animais que têm algum tipo de interesse econômico. O que significa isso? Eles estão envolvidos de alguma forma com a economia. Seja pelo esporte, que é o caso dos cavalos, eles têm uma questão aí econômica por conta do esporte, o quanto eles geram de valor. Os bovinos, questão alimentar mesmo, eles são de interesse econômico porque eles fazem gerar economia através do consumo de carne e outras coisas. E aí, nesse ponto, vai entrar também os suínos, que são os porcos, as galinhas, frango, coelho, eventualmente, que a gente recebe. Então, esses são os animais domésticos de interesse econômico. Nada mais são do que os animais de grande porte e que têm alguma correlação com a economia do país como um todo. E para quem acha que cavalo não tem, os cavalos aí, se a gente for ler alguns trabalhos, o cavalo tem uma grande importância na economia brasileira, muito ainda na importância pelo esporte, mas em outras questões também. Perfeito. E uma outra questão que é acredito que seja bastante recorrente, é justamente sobre guarda responsável. Parece que esse conceito é um pouco abstrato, né? Eu queria que você passasse para a gente aí uma definição melhor do que significa guarda responsável. Vamos lá, guarda responsável, a gente sempre ouve falar muito dela em relação a cães e gatos, mas guarda responsável a gente tem que pensar em todos os animais como um todo. O que significa guarda responsável na sua essência? Não vou entrar em detalhe da definição de guarda responsável, que antigamente era chamada de posse. Começa por aí. Por que mudou de posse para guarda responsável? Posse é como se fosse aquele bem é seu, é um material, algo assim. E na verdade a gente não é dono, a gente tem a guarda, né? A gente está zelando por aquele animal. A guarda responsável, para quem está acompanhando a gente aí, estuda veterinária, tá nessa área, já ouviu falar do conceito de 5 liberdades. Ou do conceito de bem-estar animal. A guarda responsável caminha junto com o bem-estar animal. E ela nada mais é do que a gente ter consciência quando a gente vai ter um animal. Vou puxar um pouco para equinos, mas isso vale para todas as espécies, para quem está ouvindo a gente, tá? Saber tudo que aquele cavalo precisa para ficar bem. Por exemplo, um cavalo, quando a gente é dono dele, ele precisa dos cuidados básicos com alimentação adequada, água de qualidade, ele precisa estar em dia, precisa ter um médico veterinário responsável por ele, que muita gente acha que cavalo não precisa de veterinário, mas o cavalo precisa e precisa muito desses cuidados contínuos, né? Essa observação de orientação de qual a melhor alimentação, orientação sobre vacinas, então todos os animais têm que estar vacinados, têm que estar com a saúde em dia. E se a gente for lembrar das 5 liberdades, né, que a gente vai englobar dentro da guarda responsável, a gente fala de livre de fome e medo, livre para expressar seu comportamento natural. Então a gente precisa permitir que esse cavalo tenha contato com outros animais, que ele possa estar numa área que ele tem liberdade para andar, caminhar, pastar ou comer pelo período que é o comum dele, que seriam as 20, 22 horas por dia de alimentação, de pastagem, vamos falar assim.
E guarda responsável, além de todas as 5 liberdades, a gente vai entrar também numa questão bem séria, que é assim, eu não posso, Natália, decidir simplesmente que eu quero um cavalo, sendo que tem mais 5 pessoas na minha família. Eu preciso decidir com todo mundo. Isso vale para o cachorro, isso vale para o gato, mas é isso. Assim, eu decidi ter um cavalo. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso conversar se todo mundo está de acordo, se todo mundo acha legal ter um cavalo, se todo mundo quer ter um cavalo em casa ou qualquer outro animal de grande porte que seja. Então, essas são as questões da guarda responsável. A gente ter consciência do que é necessário para esse animal estar saudável, do ponto de vista saúde, do ponto de vista mental, é muito importante. A gente não pode deixar esse animal fechado dentro de uma baia sem interação nenhuma. Então, a gente precisa disso para ele ter uma sanidade mental associada. A gente lembra aí que os animais são sencientes, ou seja, eles também têm sentimentos de alguma forma. Então, é importante a gente reforçar isso para todo mundo. E esses cuidados que são sempre extremamente necessários, banho, escovação, cuidado com os cascos, né? Entra aí a guarda responsável, que a gente foge um pouco de pequenos animais, que a gente sempre fala muito. O cavalo precisa de cuidado com os cascos, o cavalo precisa de cuidado com os dentes, que é diferente do cão e do gato, por exemplo, que não tem essa dentição crescendo continuamente, que não tem esse problema todo. Precisa também do cuidado odontológico, mas o cavalo tem umas questões um pouco mais específicas. Tudo isso é guarda responsável. Acho que eu respondi para vocês o que é guarda responsável. E a parte financeira também, né? Você vê todo mundo em casa, que nem você comentou, né? As pessoas estão de acordo e tudo mais, mas eu acho que a parte financeira também é uma parte muito importante, né? As pessoas não têm noção do custo do gasto que vai ter com esse animal, né? As pessoas precisam ter noção antes de adotar esse tipo de animal, né? Na verdade, todos, né? Todo mundo, exato, isso que eu ia falar. Todo mundo acha que adotar é simples, fácil, eu vou lá e consigo adotar esse animal. Mas a gente tem que colocar no papel quais são os gastos. Isso é um ponto muito importante que você levantou, Nath. Porque assim, ter um cavalo, diferentemente de ter um pet como um cão ou um gato, sai muito mais caro do que sairia normalmente. Por quê? Porque se a gente for pensar só no espaço que você precisa ter para colocar esse animal, não é todo mundo que tem um sítio, uma fazenda ou alguma coisa assim, às vezes precisa da locação da baia. Alimentação com feno, para quem não sabe quanto custa o feno, fardo de feno custa em média aí 14, 15 reais o fardo. E um fardo, vamos colocar aí que a gente usa um fardo para alimentação de cada animal por dia. Então você tem que colocar tudo isso na conta. Vacinação, cuidados com o veterinário e, além de tudo isso, a gente tem que contar sempre, né? A gente não pode esquecer que a gente pode ter emergências. E se a gente tiver emergência, a gente tem que contar que isso vai sair caro. Eu sempre que eu converso com alguém, a Nath sabe bem, porque ela me ajuda com a parte de entrevista de doação dos animais, a gente coloca aí que uma emergência com cavalo, a pessoa normalmente vai gastar em média bem inicial, cerca de 5 mil, 6 mil reais. Então ela precisa ter essa consciência antes da adoção, isso faz parte da guarda responsável. Só reforçando aqui que esse valor que você chegou a comentar é baseado se o animal for atendido no hospital escola, que justamente por ter o interesse didático, tem os valores bem abaixo dos valores de mercado. E se a gente for pensar aí num hospital particular, esse valor sobe 3 ou 4 vezes com facilidade, né? Então, exatamente. Se por acaso esse tutor tiver o azar do animal sofrer uma emergência durante um final de semana ou no período noturno, que os hospitais de escola, na sua grande maioria, estão fechados, esse gasto com certeza vai pelo menos triplicar. Isso é importante a gente ter, as pessoas estarem cientes antes de adotar um cavalo, né? Exatamente. A gente sempre procura, pelo menos lá, né, que a gente tem, que eu tenho contato, a gente sempre procura deixar isso bem claro para as pessoas, porque realmente é um ponto importante. As pessoas acham que é super simples, que é só deixar pastando. Não é bem assim que funciona, né? Exatamente. Vou para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Como faço para adotar um dos animais que estão lá em COSAP com você, né? Que vocês recolhem? Como que a pessoa faz para adotar esse animal? Vamos lá, todo mundo com papel e caneta na mão aí, quem quer adotar, para ficar fácil, já conseguir fazer a listinha do que eu preciso fazer para poder adotar. Essa é uma pergunta importante, é legal para a gente poder explicar para vocês tudo isso. Primeiro ponto, a gente só faz doação para os animais de grande propriedade do município de São Paulo, ou seja, dentro da cidade de São Paulo a gente não faz doação de nenhum deles. Segundo ponto, existe um cadastro que é necessário fazer da propriedade, que chama GEDAV. Eu vou escrever aqui embaixo nos comentários para quem tiver dificuldade conseguir
anotar. Se você jogar no Google, vocês conseguem achar sobre o GW. Fazendo esse cadastro GERIA, que é ligada ali ao EDA, a gente consegue ter esse registro. Para que ele serve? Para todo mundo entender, tá? Para a gente fazer uma rastreabilidade de todo o rebanho. Então, a gente precisa saber como é que tá, aonde está esse cavalo, de onde ele está saindo, para a gente conseguir controlar doenças, por exemplo, conseguir saber a origem e local de entrada desse animal. Este é o principal ponto que a gente tem que fazer. Depois do GW, o que a gente precisa? A Nath depois vai fazer uma postagem para todo mundo aí com as fotinhas dos animais que estão disponíveis. Vai ter o e-mail, vai ser o telefone de contato. Com o GW feito, vocês vão entrar em contato pelos telefones que vão estar nessa postagem. Eu não vou falar aqui para vocês também não terem que sair correndo anotando. E marcar um horário para entrevista. É feita uma entrevista porque a gente precisa conhecer um pouco melhor qual é a propriedade, o que a pessoa sabe ou não sobre cavalos, para a gente fazer uma doação consciente. O que a gente sempre fala a gente quer fazer doação? Óbvio que a gente quer fazer doação. Mas a gente quer fazer uma doação legal, que seja bom para todo mundo. E a gente fala que a adoção boa é a adoção que é boa para o animal e que é boa para a pessoa. Não adianta eu simplesmente doar o animal e ele ir para uma propriedade, por exemplo, que a pessoa não tem cuidado, não tem as condições ou quer usar para reprodução, por exemplo. Isso é importante a gente falar também. Voltando à questão, GW, entrevista. Com a entrevista feita, qual é o próximo passo? Hoje, diante dessa pandemia toda que a gente está vivendo, aí o que a gente está fazendo? Depois da entrevista feita, eu entro em contato e agendo com a pessoa interessada um dia e um horário para ela ir até COSAP, lá que a gente está na rua Santa Eulália, 86, perto do metrô Carandiru, ali em Santana mesmo. Sim, é no meio de São Paulo que estão os cavalos. Tem gente que acha que não existe, mas é ali que eles estão. Você conhece os animais, exato. Vocês conhecem os animais. Para quem tem interesse, eu já estou pedindo para todo mundo, entra no site de COSAP, digita COSAP no Google, COSAP mudo, e vocês conseguem ver as fotos de todos os animais e um pouquinho da história de cada um deles. Escolhendo o animal, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? A pessoa vai ter o custo do GTA, que é a guia de trânsito animal. Para quem não sabe o que é guia de trânsito animal, todo animal que vai ser transportado precisa dessa guia de trânsito. Nessa guia de trânsito vão estar os exames que são necessários para cada espécie. Para o cavalo, aí a gente vai ter anemia infecciosa equina e mormo. E depois disso, a gente vai ter lá de onde ele está saindo, para onde ele está indo. É uma forma de controle mesmo de rebanho que a gente tem. Com a guia de trânsito animal hoje está saindo em torno de R$ 15,20 por espécie. Ou seja, se você vai levar um cavalo e um boi, você vai gastar R$ 30,40. Se você vai levar 15 cavalos, você vai gastar R$ 15,20, porque é por espécie e não por animal. Além disso, você vai precisar providenciar um transporte apropriado para cavalo. Não adianta querer chegar lá com alguma coisa que seja totalmente adaptado, que não seja apropriado. Não vai levar. Não vai levar, vai ser barrada, é exatamente isso. Providencia o caminhão, a gente agenda o dia que esse animal vai ser levado embora, esse animal vai sair de lá no caminhão apropriado, e o custo do transporte também é por conta do adotante. Parece muita coisa, mas não é. O processo é extenso, mas é rápido. A gente fala que em 10 dias a gente consegue concluir fácil o processo de doação. Aproveitando essa questão que você falou dos exames que são obrigatórios, é bastante comum o público em geral acabar negligenciando esses exames e transportando o cavalo sem GTA, porque o exame é caro, porque isso não existe, né? E a gente você, claro, muito mais que está no dia a dia, a Natália também já estagiou lá e tem um certo contato, sabe que é uma grande mentira que a anemia infecciosa está extinta, ou até mesmo que a gente sabe que o mormo está extinto. O mormo é uma doença reemergente, né? E a gente sabe da gravidade dela, tanto que para quem não ficou sabendo ou não se lembra, né? As Olimpíadas Rio 2016, a parte equestre quase não aconteceu, quase não conseguiu ser feita no Brasil por conta da reemergência do mormo, que foi justamente nessa época, de 2014, 2015. Queria que você aproveitasse o momento aí para comentar um pouquinho sobre essas doenças, a importância delas e o quanto é indispensável a gente continuar vigilante sobre isso. Peraí, seu áudio sumiu. Vamos lá, desde mesmo, acho bem bacana a gente falar disso, porque, de fato, a gente lida com equinos aí, a gente... Voltou?
Então tá bom, vamos lá. É uma porqueria das faculdades, fala superficialmente sobre anemia infecciosa equina, sobre mormo, e as pessoas às vezes não entendem o que é isso, ou ficam exatamente como você falou, falando que isso aí não existe, que é coisa que, com quase não tem. Então, vamos lá. Anemia infecciosa equina acontece bastante e às vezes a gente não consegue exatamente de quais regiões. A gente recebe de animal, são todos vindos do município de São Paulo. A anemia infecciosa, a gente pega bastante animal positivo. Para quem acha que não existe, este ano a gente já teve animal com anemia infecciosa equina positivo lá. É importante falar que os exames têm duração de 60 dias. Então, a gente tem que fazer esse exame com a periodicidade levantada. Ei, Nath, deu uma travada no seu. Esse ela anotou. Ixi, Maria, a Nath saiu. Peraí. Espera só um pouquinho, gente, que a Nath precisou sair e a gente já vai chamar ela de volta. Vamos lá. Já chamei ela de volta, ela já vai conectar. Tô voltando. Pronto. Boa. Cheguei, gente. Desculpa, caí e não me machuquei. Vamos lá. Ufa! Paramos, eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir. Que a gente teve um caso esse ano de anemia. Já tivemos um caso esse ano de anemia infecciosa equina. Tem algumas regiões de São Paulo que tem. Eu não estou com todas as informações aqui, mas a gente tem uma média todos os anos que acontece sim. Eu não sei exatamente quanto número, mas teve um ano aí que a gente teve mais de 10 animais positivos para anemia infecciosa equina. Isso só dentro de COSAP, exatamente. Lá dentro a gente teve 10 casos. Se a gente for pensar em, por exemplo, é uma coisa que a gente sabe que acontece bastante, que a gente tem várias questões aí acontecendo, mas lá mesmo a gente nunca teve um mormo positivo. É uma doença que a gente ainda não teve esse contato lá dentro. Ih, Nath, travou de novo o seu áudio. Está sem áudio. Mensagem. Não, a gente está sem, Não sem estamos seu te áudio. ouvindo, Nath. Não. A imagem tá boa, mas o áudio não tá chegando. Acho que vai ter que sair de novo. Tenta sair. Pronto, vamos tentar de novo. Melhorou? Todo mundo me ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Então eu falei da anemia infecciosa equina para vocês, que a gente já teve caso esse ano, já tivemos anos aí da gente ter 10 casos e tivemos transmissão dentro de COSAP. Mesmo que os animais ficassem isolados em áreas diferentes, a gente teve caso que positivou lá dentro, foi bem ruim. Para quem conhece, é bem chato, porque você pega animal saudável, aparentemente, em bom score corporal e que ainda assim dá positivo. Isso é importante para falar também para todo mundo.
Porque tem gente que acha que cavalo que tem anemia infecciosa é só cavalo que está extremamente magro, debilitado e tudo mais, e não é essa a realidade. O mormo em si, apesar da gente saber que existe, a gente nunca teve nenhum caso positivo lá em COSAP. Mas é importante a periodicidade, né? A cada 60 dias precisa ser feito esse exame, principalmente quando esse animal vai ser transportado, né? A gente fala, eu falo da anemia infecciosa e do mormo, mas principalmente o GTA, né? A guia de trânsito. O pessoal transporta muito sem o GTA. É importante reforçar que o GTA precisa até quando você vai transportar a pé. Quando você vai montado, existe a guia de trânsito animal específica que esse animal está sendo transportado, entre aspas, a pé. Perfeito. Agora a gente vai para perguntas de pessoas que fizeram para a gente. Quais os cuidados básicos devemos ter, como escovar, coisas assim do dia a dia, e de quanto em quanto tempo nesse animal adotado, né? Nesse cavalo, por exemplo. Tá, vamos lá. A gente tem vários cuidados que eu já falei para vocês aí na questão da guarda responsável, mas o que a gente pode elencar que é essencial para um cavalo, primeiro, a gente tem que saber o alimento que a gente está fornecendo. Então tem que ser um alimento de qualidade, seja o capim fresco ou seja o feno, que a maioria das pessoas acaba optando pelo verde mesmo. A gente vai ter aí escovação, que é importante esse animal ser escovado com frequência exata, a gente não precisa dizer, mas pelo menos uma vez ao dia, se a pessoa tiver condição, pelo menos uma vez por semana, se não. Limpeza de cascos é super importante que seja feita pelo menos uma vez por semana, para avaliação desse casco, ver se o casco está limpo, se tem alguma lesão, alguma coisa que está presa nesse casco, é super importante fazer. Vacinação, exato, úmido, se tem alguma coisa diferente, se ele precisa, o importante é reforçar para todo mundo aí que o cuidado com o casco, ele é muito variável qual é a periodicidade que é necessária, mas pelo menos a cada 30, 60 dias esse animal precisa passar por casqueamento, não necessariamente pelo ferrageamento, mas pelo casqueamento sim. É importante reforçar também a vacinação. Então, os potrinhos começam a vacinação aí com 3 meses, e o reforço é a cada 30 dias. E um animal adulto, a primovacinação, a gente faz uma dose, reforço com 30 dias. E depois reforços anuais mesmo a gente pode manter. Existem algumas questões particulares em áreas que a gente tem maior concentração de morcegos, que a gente pode estar mais risco de raiva, que a recomendação é que a vacinação para raiva seja feita a cada 6 meses e não a cada 1 ano. Uhum. Acho que esses são os principais cuidados que a gente tem que ter. Uhum. Legal. Eu vou só aproveitar. Aproveitar que uma das pessoas mandou uma pergunta aqui falando se a gente verifica o espaço na hora que a gente vai fazer a doação. De maneira geral, a gente não faz a visita pré-adoção, tá? Mas todas as entrevistas a gente pede para a pessoa levar toda a documentação que tem ali, né? Da propriedade e tudo mais, e a gente vê primeiro por foto. Então a pessoa sempre leva fotos da propriedade pra gente ver. Área de baia, área de pasto, todas essas coisas a gente verifica assim antes. E o pós-adoção, a gente faz visita pós-adoção para verificar como é que estão esses animais. Se as pessoas seguiram o que elas falaram na entrevista, que é a parte mais importante, para ver se ninguém contou alguma coisa que não era real, para ver como estão esses animais. E, eventualmente, tem gente que adota um primeiro animal e depois quer adotar outros. Então, a gente sempre acaba fazendo essa vistoria para ver se a pessoa tem condição ou não de fazer essa adoção. Durante a entrevista, a gente costuma até determinar se essa pessoa pode levar só machos, só fêmeas ou alguma coisa do gênero, quantos animais, a gente vê qual é a estrutura, como é que estão todas essas questões. É importante também falar que todos os nossos animais são doados castrados, todos os machos, porque fêmeas de grandes animais a gente não tem o costume de castrar. Queria só retornar um pouquinho rapidinho na última pergunta sobre os cuidados básicos. Você falou sobre escovação e limpeza de casco dentro de um período aí, uma tolerância máxima de uma vez por semana, mas é importante a gente só estabelecer que isso é um período desde que o animal esteja ou solto a pasto ou encocheirado e não esteja sendo utilizado de nenhuma maneira, né? A partir do momento que a gente resolve montar esse animal, né, ou utilizar ele de alguma forma, isso tem que ser feito de uma forma mais constante. Então, imediatamente antes de montar, o cavalo precisa ser escovado, precisa ter os cascos limpos. Depois do trabalho, enfim, do passeio ou o que seja, né, precisa tomar banho, esse tipo de coisa. Então, conforme a intensidade de contato ou de utilização com esses animais, a gente precisa intensificar esses cuidados, né? Justamente para a gente evitar, por exemplo, que o cavalo seja montado, que ele trabalhe com uma pedra
presa na sola do casco, né? Esse tipo de coisa. Só queria reforçar. Se você tiver algum outro comentário a respeito, fica à vontade. Sim, super importante, né? Toda vez que a gente vai montar, eu vou responder algumas outras coisas aqui já também que estão relacionadas. Então, para que esses animais podem ser usados? Que essa é uma pergunta que todo mundo me fala. Ah, mas esse cavalo foi tirado, por exemplo, de um carroceiro, ele vai voltar a trabalhar? Vamos deixar claro o que pode e o que não pode com esses animais. Esses animais não podem ser usados para reprodução, de forma alguma. Esses animais não podem ser usados para trabalho, charrete, carroça, nada dessas coisas podem ser usados. O que eles podem ser usados é para passeios leves, lazer. Então, eles vão ser utilizados justamente nessa questão. Montar para passear dentro da propriedade, não podem ser usados em romarias, cavalgadas ou nada desse tipo também, porque a gente considera que todos eles já tenham passado por bastante coisa e que agora eles podem só viver uma vida mais leve. Mas é super importante o que você falou. Se você vai montar, eles precisam de uma constância maior de ferrageamento e casqueamento e a limpeza dos cascos sempre antes. Eu vou aproveitar antes de passar para vocês de novo. O Luiz Renato, ele tá fazendo algumas perguntas. Eu sei que ele já trabalhou lá, ele já falou o nome do pessoal. Então, vamos lá. Ele perguntou primeiro, né, se o animal é removido da rua, como é que eu sei se ele é vacinado ou não e se ele não deve ser considerado sempre como uma primovacinação. Luiz, é isso aí. Todos os animais que chegam lá, a gente considera que a gente não tem histórico de vacinação e que todos eles vão passar pelo processo de primovacinação. E é isso que acontece. Todos eles passam pelo processo de primovacinação recebendo vacina espécie específica. Hoje eles recebem uma vacina que chama Lexington 8 e são vacinados para raiva. Ao chegar e 30 dias depois da primeira dose de novo, assim como a gente faz o exame coproparasitológico, o exame de fezes e a vermifugação conforme a necessidade que vai tendo. Outra pergunta ainda do Luiz Renato, a gente ia falar sobre ela, né? Como e quais são os animais que chegam em COSAP? Como é que eles chegam lá? Então, vamos lá. Esses animais, eles são removidos da rua, todos os animais que estão soltos em via pública. Para vocês entenderem um pouquinho mais, existe uma lei no município de São Paulo, que é a Lei 14.146 de 2006. Se alguém quiser procurar, quiser ler sobre ela, que trata sobre animais de tração em via pública. Então, o que essa lei fala de maneira geral e como é que esses animais vêm parar com a gente? A divisão de vigilância de zoonoses é quem faz a remoção, que trabalha em conjunto ali com o COSAP. O COSAP é responsável pela doação e eles removem da rua. Então, todo animal que estiver solto, atado por corda ou atado numa charrete em via pública, ele pode e deve ser apreendido. As pessoas que veem um animal nessa situação, a gente vai fazer a ligação pelo 156, a solicitação número 156 da prefeitura, e fala animal solto em via pública, e aí o CCZ, entendo vaga, porque para quem acha que a gente só tem problema de vaga para cão e gato, a gente também tem problema de vaga para grandes animais. Parece bizarro falar disso, mas a gente tem muito animal de grande porte no município de São Paulo, e muito proprietário que deixa esses animais soltos ou amarrados por corda em via pública, praça, porque ele não quer comprar o feno, ele deixa ali para pastar e a gente acaba removendo esses animais. Então é assim que eles chegam. Respondendo a pergunta do Luiz Renato, sim, a gente continua removendo animais soltos em via pública. E aproveitando o gancho dessa pergunta, né, um animal que é apreendido, por exemplo, por estar amarrado em via pública, é possível o proprietário reaver esse animal ou ele perde completamente o direito sobre ele? Boa pergunta, amor. É importante a gente falar sobre isso, sim. Vamos lá. Esse animal, quando ele chega em DVZ, o proprietário antigo tem 5 dias úteis a partir da data de resgate para ir até lá e tentar reaver o animal. Nath, eu vou te pedir um favor. Desliga o seu microfone enquanto eu estou falando, porque o pessoal está falando que fica com eco. Vamos lá, gente. Enquanto isso, eu vou falando aqui. 5 dias úteis. Então, o animal entra em 5 dias úteis e o proprietário pode ir lá reaver. O que ele precisa para conseguir, eventualmente, reaver este animal? Primeiro, ter uma propriedade fora do município de São Paulo. Segundo, ele precisa comprovar que esse animal é dele. Como ele vai comprovar? Com algum documento, com testemunhas comprovando que esse animal é dele. Ele tem que comprovar que este animal foi vacinado no último ano. Então, ele precisa ter sido vacinado pelo menos contra a raiva, ele tem que ter o comprovante de vacinação. E, basicamente, isso aí ele paga todas as taxas. Então, ele vai pagar a taxa de transporte animal até lá. Ele vai, além disso, ele vai pagar os custos do
caminhão, os custos dos exames que a gente faz, né? Anemia infecciosa equina e mormo. Além disso, ele vai precisar tomar, ele vai pagar, então vamos lá, transporte, anemia infecciosa equina e mormo, ele vai pagar as diárias de internação desse animal, a vacinação desse animal, porque esse animal foi mantido pela prefeitura por um certo período. Sendo assim, ele tem todos esses custos. Aí que um animal de grande porte vai sair em média aí no quarto, quinto dia, vai sair por volta de 4.500 para ele conseguir remover, ter esse animal de volta. Dentro de todas essas normas e necessidades que precisa ter. Entendi. E em caso, por exemplo, de reincidência desse animal ser encontrado novamente em condições inadequadas, ou atrelado em carroça, ou amarrado em via pública, o que acontece? Tem algum outro tipo de sanção ou o processo é exatamente o mesmo? Então, a gente tem algumas questões que precisam ser resolvidas. Essa pessoa pode ser autuada por maus tratos, que aí segue o caminho normal da prefeitura. Na verdade, ele vai ser autuado. E a gente tem como, na reincidência, esse animal, ele não pode mais reaver o animal. Então, a gente já corta por aí o caminho. A gente teve, eu acho que um caso só, desde que eu tô lá, né, que aconteceu isso. Mas a gente tenta se cercar da maior forma possível. Porque o que acontece, às vezes, é algumas pessoas tentarem reaver esse animal da forma inadequada. Ele tenta ir adotar o animal em vez de pagar as taxas. Então, a gente tenta se cercar de tudo isso. Por isso, a importância da nossa entrevista muito minuciosa e sempre muito bem feita para ver se não tem relação nenhuma. E a visita após adoção, sem dúvida nenhuma. E aproveitando, então, que você tocou no ponto desse proprietário poder ser autuado por maus tratos, o que pode ser considerado maus tratos? Porque é bastante comum as pessoas associarem maus tratos com agressão física ou com deficiência de alimentação, mas a gente sabe que tem vários outros fatores que se caracterizam como maus tratos. O que você tem para esclarecer para a gente a respeito disso? Vamos lá. É bastante importante a gente falar sobre isso mesmo. Obviamente, essas aí são as questões mais óbvias, né? Da gente ter maus tratos por agressão física ou qualquer coisa assim. A gente sempre pensa e tem isso muito claro na nossa cabeça de que é maus tratos a agressão física ao animal. Mas maus tratos também é você deixar esse animal, por exemplo, numa condição corpórea péssima, que ele não está tendo alimento adequado, deixar esse animal doente e sem assistência veterinária também é maus tratos, deixar esse animal num local sujo, ou seja, às vezes a gente vai em algum local que a água do animal tá marrom de suja, cheio de fezes ao redor, ninguém nunca recolhe. Isso também é maus tratos. O conceito de maus tratos é muito amplo, tem muitas coisas que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, sabe? Que a gente tem que olhar e falar que é maus tratos. É amplo, é difícil, e eu vou reforçar aqui uma coisa que é importante. A COSAP e o DVZ não tem poder de polícia. Então, os maus tratos não adianta denunciar só pra gente. A gente vai fazer a vistoria, tá? Se falarem, tá em um local sujo, essas coisas todas, o pessoal da Divisão de Vigilância de Zoonoses vai fazer sim essa vistoria para ver se tá ou não em condições inadequadas de criação, que a gente fala, que é condição inadequada de criação. Mas quem tem o poder de polícia é a Polícia Ambiental, é a Delegacia de Crimes Ambientais. Então, a denúncia tem que ser feita para eles também. Perfeito, Nath. Outra pergunta que o pessoal fez é qual o ambiente ideal para o animal? Até essa última pergunta aí vai de encontro isso, né? A limpeza, a manutenção, a higienização, né? Falar um pouquinho sobre isso. Peraí. Em relação ao ambiente, o cavalo irá viver cocheiras, baias, como os tutores podem realizar a higienização do local, visando prevenir carrapatos, moscas, o que usarem de quanto em tempo. Vamos lá, gente. Tudo vai ser muito dependente de como é este ambiente que o animal vive. Por quê? A gente pode ter esse animal numa baia com piso de borracha. Como é que eu vou fazer a limpeza da baia de um piso de borracha? O que a gente recomenda a limpeza de fezes e urina tem que ser feita diariamente. Não adianta fazer a cada 10 dias, a cada 15 dias. Então, na baia de borracha, lavar com água e sabão e um desinfetante. A gente aqui, por exemplo, a gente usa hipoclorito de sódio, lava bem e enxágua com água corrente, porque aqui os nossos animais ficam em piso de cimento com emborrachado para eles poderem deitar um pouco mais. E descansarem, ter um pouco mais de conforto. Se ele vai ficar numa piso de areia ou maravalha,
a recomendação é sempre retirar as fezes diariamente, mais de uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, se possível sempre que tiver, para conseguir evitar a quantidade de mosca que a gente tem aí. E urina, remover a área mais úmida da maravalha. E a troca completa da maravalha, a gente fala que pode ser realizada uma vez por semana. No piso de areia, a coisa é um pouco mais complicada, porque a pessoa não vai remover sempre. Mas é por isso que ela precisa ter um sistema de drenagem muito funcional e muito bom para conseguir drenar essa urina e as fezes serem removidas diariamente, mais de 1, 2, 3 vezes ao dia mesmo, que é super necessário, tá? Com carrapato, o cuidado é sempre observar esses animais novos que chegam, se eles têm ou não. Aí, conduta veterinária do que fazer com carrapato, cada veterinário vai ter um pouco a sua particular. A gente faz banho com deltametrina, que é o Botox comercial, para todo mundo se lembrar o nome. Então, a gente faz banho neles com Botox, pelo menos quando eles chegam. E sempre que necessário, o reforço pode ser aí a cada... ele tem um efeito residual de 7 dias, normalmente. Então, quando o cavalo tá com carrapato, a gente faz e repete com 7 dias. E depois, conforme necessidade. Lembrando que o animal fica mais a pasto, a gente pode ter maior infestação. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho. Mosca é um bicho muito chato, gente. Muito chato de controlar, muito difícil de controlar. Ela é transmissora da anemia infecciosa equina, então a gente tem que ter esse cuidado. Todo mundo fala, os tabanídeos, os tabanídeos, os tabanídeos. Não são só os tabanídeos, tem outras moscas que podem transmitir também. Então a limpeza é o essencial. Coxo de água e comida, limpeza pelo menos uma vez por semana, se não diária. O ideal é diário, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, pelo menos uma vez por semana, água e sabão e secar muito bem para fornecer. Principalmente coxo de ração, quando a gente está falando de concentrado que pode fermentar e gerar uma série de outros problemas para o cavalo mesmo, como cólica ou alguma outra coisa do tipo. Isso é super importante de a gente realizar e a gente ter essa atenção. Aqui em COSAP, quando tudo normalizar, eu convido todo mundo para vir visitar, conhecer, para saber como é que é. Mas aqui, além de todos esses cuidados, a gente às vezes tem nebulização para mosca, e quando a gente não tem nebulização, a gente tem armadilha luminosa. Então, 100% do tempo a gente está com armadilha elétrica luminosa para captura de mosca. Sim, perfeito. Nath, tem uma pergunta aí que está aparecendo. Como é o mercado de sobre o trabalho para mercado de mulheres? trabalho. Isso, perfeito. Vamos Já lá, respondi meninas. essa pra gente. A força feminina, vamos lá. Girl Power. Girl Power, vamos lá. O empoderamento feminino, que tá super na moda da gente falar disso. Só deixa eu dar oi para uma pessoa que apareceu aí agora. Oi, Marcos, tudo bem? Meu professor de biologia do colégio. Beijo, querido. Vamos lá. Como é o mercado de trabalho para as mulheres? É uma coisa meio difícil da gente dizer. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Para quem estuda, para quem é bom, para quem tem vontade de fazer acontecer, o mercado não é preconceituoso. É um pouco mais difícil lidar. Por quê? A gente tem muito homem no meio, sejam os tratadores e todo esse pessoal. Às vezes a gente passa por... Eu vou colocar o assédio entre aspas, tá, meninas? Porque é muito relativo o que é assédio e o que não é assédio. Mas a gente tem que também se impor o respeito, chegar lá e chegar profissional. Roupa adequada, sem mostrar nada demais. Que não seja roupas sensuais, mas o mercado é bom. O mercado para veterinária mulher é bom. Para pets, a gente sabe que a grande maioria é mulher, mas para grandes animais, como é que tá hoje? Eu tô formada aí há 8 anos, eu e o Murilo, a gente tá junto nessa fase aí, a gente se formou junto. O que eu tenho percebido muito é que o cuidado que a mulher tem, a forma de lidar com os animais um pouco mais carinhosa, um pouco mais humana, vamos colocar assim. Eu não tô generalizando todos os homens, longe de mim, que a grande maioria é super respeitoso com os animais, tá, gente? Mas assim, tem muito proprietário buscando sim o atendimento por mulheres atualmente, por esse cuidado mesmo que as mulheres têm. E vamos colocar, né, gente? Quantas mulheres têm se formando veterinário e quantos homens têm se formando veterinário. Então eu acredito que esse nosso mercado vai ficar cada vez mais próximo da gente conseguir o espaço maior. A gente ainda tem muito veterinário homem lidando nessa área de grandes animais. Eu acho que existe um pouco de preconceito, sim. Vou puxar o saco pra mim agora. Essa carinha de novinha aqui, ó, 30 aninhos com cara de 15. Isso eu acho que chegar sendo mulher e novinha, o preconceito às vezes é um pouco maior, porque as pessoas falam, eu crio o cavalo. Se vocês, aí quem tá assistindo a gente sabe disso, já conviveu com um criador de cavalo, sabe que normalmente são pessoas que criam cavalo há anos, têm muita experiência, então eles acabam falando, você nasceu ontem, o que você tem pra falar sobre cavalo? Não sabe Isso nada a do que tá gente vê falando. com os homens também, não só com as mulheres. O Murilo, por exemplo, né, que tem essa carinha de jovem, ele chega e as pessoas olham, nossa, você é estagiário, o que você tá fazendo aqui? Entendeu? Então, isso acontece com os homens também, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que existe um preconceito, mas eu acho que o mercado tem muito espaço para a mulher, sim, para a mulher que quer trabalhar sério, para a mulher que tem o conhecimento. Então, o que eu posso falar para vocês de maneira geral, estudem, invistam em vocês, busquem cada vez ser mais conceituado, saber do que está falando, porque quando você chega numa propriedade sendo mulher e consegue falar para ele o que está acontecendo, consegue tratar um animal, consegue cuidar desse animal e dar uma condição ótima para ele, o cara, não importa se você é mulher ou se você é homem, ele tá feliz. Então, o profissionalismo e a qualidade do serviço que você está oferecendo, eu acredito que seja muito mais importante do que a questão ser mulher ou não. Só complementando a resposta dessa pergunta, né? Ela perguntou como é que é o mercado de trabalho. Isa, consegui responder para você como é que tá o mercado de trabalho? E aí você colocou, existem preconceito? Você já vivenciou algum? Sim, já vivenciei. Existe preconceito, sim. Mas eu acho que é tudo uma forma da gente lidar mesmo. Eu acho que eu consegui sair bem de todos eles. E eu acho que a parte um pouquinho mais difícil ainda é essa lida com o pessoal mais humilde, entre aspas, mas o pessoal que é mais chucro e que acha que pode mexer com todas as mulheres. Então você chega lá e acaba tomando uma cantada. Isso acontece com certa frequência, mas é ter jogo de cintura. Saber como lidar e saber como conversar. É o que eu brinco sempre da questão, né, do doutora, oi, tudo bem? O que seu cavalo tem? E o peão normalmente vai olhar para uma mulher e vai falar, ele tá com um problema na peça, porque ele acha que ele não pode falar que o problema do cavalo é no pênis, por exemplo, para uma mulher. Então, acho que esse é o ponto, é a gente saber como lidar. Essa é a parte mais importante, a gente saber se posicionar e saber como lidar. Perfeito, Nath. Agora, voltando um pouquinho no tema, né, da nossa live, perguntaram aí, eu já não me lembro quem foi, caso não seja adequado o transporte quando chegar para adotar o animal, como que você procede? Vamos lá. A gente, sempre que chega, algum veterinário vai acompanhar esse embarque, tá? A gente nunca deixa embarcar somente com os tratadores. Eu sempre acompanho o embarque porque a gente tem alguns animais que têm trauma de caminhão, outros que não querem embarcar, então é um acompanhamento bem de perto mesmo. Se chegar e o caminhão não for adequado, a minha forma de proceder, tá? Como é que eu faço? O animal não vai sair aquele dia de lá do CCZ. Eu dispenso o caminhão, mando o caminhão embora, informo o adotante de que o transporte não é adequado e a gente faz mais uma tentativa. Porque, assim, muitas vezes a gente faz o contato, os adotantes fazem o contato com o caminhoneiro ou com a possível transporte via telefone. E ele mesmo não sabia como era o transporte, então a gente não pode achar que foi agindo de má fé, que foi porque achou que qualquer transporte serviria. Eu tenho lá alguns contatos de algumas pessoas que já fizeram transporte, eu normalmente forneço para eles. Olha, você tem contato de transporte? Não, não tenho. Eu acabo fornecendo. Mas eu vou ser bem sincera para vocês, tá? Uma vez aconteceu. Normalmente o transporte vai adequado, com caminhão próprio para transporte, tudo bonitinho mesmo, tá? A gente não tem... esse é um problema que a gente quase não tem. É bem raro mesmo de acontecer. Perfeito. Ótimo. Também teve uma pergunta logo no comecinho que a gente acabou deixando para depois. Perguntaram sobre quais os cuidados, na verdade, como cuidar da parte da pelagem dos coelhos. E você conhece algum... aonde esse coelho possa ser levado para ser feita a tosa ou algum tipo de coisa nesse sentido? Vamos lá, gente. Como eles falaram para vocês, a minha especialização é totalmente voltada para equinos, apesar do coelho ser muito semelhante ao cavalo, tá? É muito próximo mesmo. Alguns problemas de saúde que eles têm são muito parecidos com o problema dos cavalos. A pelagem do coelho, eu vou ficar devendo para vocês a resposta de como cuidar. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente tem que pensar é que tem algumas clínicas especializadas em animais silvestres. Então, é esse tipo de local que você vai ter que buscar. Banho e tosa convencional normalmente não sabe como lidar com esses animais. Até porque o banho para eles pode ser extremamente estressante, pode ser muito difícil para eles conseguirem, pode gerar uma série de problemas do próprio banho. Então, o ideal é que busque algumas clínicas veterinárias especializadas em animais silvestres. E aí tem algumas espalhadas pela cidade, a Mazu é uma que tem bastante gente lá e tem que buscar nesse sentido mesmo. Entendi. E voltando mais à questão da condição que os animais chegam lá ao COSAP, né?
de uma maneira geral, eles chegam sempre machucados, sempre com algum problema? Ou vocês recebem também animais que estão aparentemente 100% saudáveis? Vamos lá, essa é uma pergunta bem importante mesmo, até para o pessoal entender qual é o perfil dos animais que a gente tem lá, tá? Eu vou colocar, assim, de 100% que a gente recebe, normalmente 60% tem alguma coisa. Não necessariamente alguma lesão, claramente uma ferida ou algo muito facilmente visível, né? Algo escancarado. Mas a grande maioria deles chega com alguma coisinha. Para quem entende de cavalo, aí eu vou falar, não vai dar tempo da gente falar definição de doença nem nada disso. Talvez a gente faça uma outra live e pense em alguma coisa do tipo. Com certeza. Mas o que a gente tem muito é animal com lesão de ligamento suspensor do boleto. Lesão crônica, aquelas lesões que a gente já vê que o boleto está bem baixo, que a gente já não tem muito o que fazer. Problema de casco. A grande maioria tem o casco inadequado, casco grande demais, pequeno demais, rachado, alguma coisa assim. Fora isso, que a gente recebe com grande, assim, explode a quantidade, é ferida. A gente recebe muito animal com ferida grande. Mas nem todos eles chegam machucados. A gente recebe animais rígidos, bem bonitos, pelagem bonita, tudo ok, prontos para ser doado, vamos colocar assim, né? Que não precisam de nenhum tipo de cuidado. Mas a gente recebe de tudo um pouquinho. Animais, desde lesões crônicas, esse tipo que eu falei para vocês, de ligamento, tendão, algo do gênero. Feridas, eventualmente, para quem não sabe, aí a gente já recebeu mais de um animal com pitiose. É outra doença que todo mundo acha que não tem em São Paulo e acontece sim em São Paulo. Umas lesões bem feias. A Nath acompanhou uma. Difícil de tratar, mas que dá para tratar sim. Sim. E a grande maioria dos animais, vamos falar assim, né? Se eles não chegam com algum problema físico aparente, eles chegam magros, muito magros. A grande maioria chega desnutrido ou subnutrido, vamos falar assim, com score corporal não adequado e acabam recuperando lá essa condição. Uma coisa que a gente ainda não tem condição de fazer lá, mas a gente tem parceria com o Hospital Veterinário da USP que a gente faz eventualmente, é alguns animais que chegam com problemas de dentição. A palpação, o exame clínico, a gente consegue evidenciar aí algumas pontas de dente, alguma coisa que podem estar associada a esse baixo score corporal, e outros porque não tem comida mesmo, comiam lixo na rua, que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente, enquanto estudante, vindo de faculdade particular, que a gente recebe normalmente animal de proprietário, animal de prova, essas coisas, a gente acha que a gente nunca vai... Exato, que a gente nunca vai ver nada de absurdo. Mas lá, por exemplo, alguns dos meus animais que eu recebo, no primeiro, segundo, terceiro dia que eles estão lá, eles normalmente defecam sacolinha, pedaço de pacote de bolacha. A gente já teve um que defecou calcinha. Então, assim, eu falo que eles são muito resistentes. Apesar de cavalo ser sempre um animal muito, 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 muito sensível, os animais de lá, de alguma forma, eles são meio Highlander, assim. Eles conseguem não ter cólica com coisas que outros animais teriam. Cólica, para falar para vocês, às vezes acontece lá sim, tá? A gente tem alguns processos obstrutivos que acontecem lá, justamente por isso que eu falei para vocês. Eles comem na rua de tudo um pouco que vocês podem imaginar. Graças a Deus, é um manejo muito, muito, muito diferenciado que a gente está fazendo da alimentação deles. Eles, cólica de animal que já está alojado com a gente por um tempo, a gente não tem tido. Eventualmente, a gente tem cólica por dilatação gástrica, por cavalo que às vezes escapa, abre o portão e vai pro balde de ração comer ração. Além da alimentação lá, para todo mundo saber, eu acho legal contar para vocês um pouquinho também. Eu sei que a gente está com o nosso tempo quase terminando aí. Mas alguns animais a gente tem os voluntários que trabalham lá com a gente, eles levam maçã, cenoura, então eles comem eventualmente alguma coisa. Não falei dos meus amigos porcos, a gente tem 2 porcos de 3 anos lá, que nasceram lá. Eles comem ração adequada para eles também. Então todos os animais que a gente tem alojado, todo mundo tem ração, todo mundo tem sal mineral, todo mundo tem tudo adequado. A gente tá com um bodinho lá também, então a gente também tem uma alimentação diferenciada para eles. E as voluntárias sempre levam fruta pra gente fornecer para esses animais, justamente pensando em eles estarem saudáveis sempre. Falando em alimentação... Vai lá, pode falar, Nath. Fizeram uma pergunta aí sobre balanceamento de concentrado e verde. Qual a importância do balanceamento entre concentrado, ração verde, pasto, feno, etc. na dieta dos cavalos para que eles permaneçam saudáveis? Vamos lá. Cá, é o seguinte, o cavalo, ele tem por hábito na natureza o pastejo. Então, a maior parte da alimentação de um cavalo tem que ser o feno, tem que ser o verde, tem que ser o pasto mesmo, né? Eles pastam na natureza cerca aí de
22 horas. Então, eles passam a maior parte do dia se alimentando e mantém esse intestino funcional o tempo inteiro. O cavalo não necessariamente precisa da ração, tá? Não necessariamente precisa do concentrado para se manter. É como a gente. A gente come mais do que a gente deveria. A gente não precisa comer algumas coisas, mas a gente come. A ração é a mesma coisa para o cavalo. Cavalos de alto desempenho, normalmente a gente tem uma ração, a gente fala aí de feno, a gente coloca cerca de 10%, um pouquinho menos do peso vivo, que eles devem comer por dia, e concentrado menos do que isso, acho que não chega nem a 4%. Vou ser sincera para vocês se agora exatamente a porcentagem. Mu, lembra de cabeça? Lembro sim. No máximo 1% do peso vivo de concentrado, então no máximo 4 quilos para um cavalo de 400 e 2% do peso vivo de volumoso, seja ele qual for. Então aí, de novo, para um cavalo de 400 quilos até 8 quilos. Então é isso, gente. Lógico que o volumoso tem que ser sempre ofertado à vontade, mas geralmente é essa quantidade que eles precisam. Exatamente, gente. A gente tem que pensar aí que a gente domesticou, colocou dentro de uma baia e que a gente não vai oferecer exatamente a mesma coisa. Mas o importante é que seja um verde ou um feno de qualidade, que não tenha sujidade, não esteja muito cheio de pó, nem nada disso. Não sei se lá em COSAP eles comem feno de alfafa. Então eles comem um feno bem proteico, justamente porque a gente pensa nessa questão da gente precisar recuperar peso de muitos deles que chegam lá muito magrinhos, então a gente dá uma forçada a mais, e eles comem ração de manutenção, porque é isso, a gente tem cavalo que come, pode ter, o atleta vai comer ração para cavalo atleta, de alta performance, e manutenção é só para ele manter o peso mesmo e ter uma forma de conseguir manter. Acho que é isso. Vou responder a pergunta aqui da Carol. Pode ser, meninos? Aproveitando que eu já estou falando aqui para talvez a gente Se ninguém consiga perguntasse, eu ia perguntar. Como faz para ser voluntário? Vamos lá, gente. Como faz para ser voluntário? Lembrando que o trabalho voluntariado, a gente pode ter um trabalho voluntariado especializado, pensando que eu sou veterinária de cavalos, eu faço essa parte, mas a gente pode ter acupunturista, o pessoal, vamos supor, que quer fazer alguma coisa de odonto como voluntário, manda um e-mail pro e-mail de COSAP, na postagem que a Nath vai fazer, vai estar lá o e-mail de COSAP, questionem como é que eu faço para ser voluntário, ou falo, quero ser voluntário de tal área. Vocês podem colocar e a gente vai entrar em contato para informar, tem inscrição, tem todas as coisas. Importante, agora na época de pandemia o voluntariado está suspenso, porque a gente não pode ter aglomeração. Mas mandem lá que a gente coloque. Pode ter voluntário que quer ir lá só para escovar cavalo, fazer carinho no cavalo, dar atenção para ele. Eles vão adorar. Estar lá. Então, vocês podem estar lá e eles vão gostar bastante, vão estar lá felizes e contentes. Então, é basicamente isso. Mandem e-mail pra gente que a gente vai responder com todas as informações de como se cadastrar, porque aqui eu não vou ter tempo de falar. Exatamente o que eu ia falar. Aqui, como o nosso tempo é meio curto, né? E já vai dar 1 hora que nós estamos aqui, o Instagram já vai fechar. Eu queria falar para vocês, quem tiver qualquer dúvida, mandar pra gente, pro direct, pra Nath, enfim, a gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível, né? E da melhor forma possível, tá? Então, vou já agradecer a Nath, a participação dela. Acho que foi muito construtivo, muito importante essa conversa para tirar várias dúvidas das pessoas e mostrar esse trabalho de vocês, né, nosso, porque eu também, né, faço a parte voluntária, né? Exatamente. Então, achei que foi muito interessante para as pessoas conhecerem o que acontece, porque, que nem você falou, ninguém nem imagina que tem animais de grande porte no meio de São Paulo. Exatamente. Eu que agradeço vocês de novo. Eu acho que é uma oportunidade super legal. O pessoal precisa conhecer, precisa saber, porque é a forma que a gente tem de divulgação. Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu vou falar rapidinho. Galera, é o seguinte, como eu faço para visitar? Posso visitar? Depois que passar a pandemia, vocês podem sim, ok? Visitar. Como é que faz? Segunda a sexta, das 9 da manhã às 17 horas e de sábado das 9 às 15. Vocês podem ir lá visitar, conhecer os animais. Eu só tô lá de segunda a sexta, então se vocês quiserem conversar comigo tem que ser de segunda a sexta. De final de semana, vocês podem ir conhecer os animais sem problema nenhum, tá bom? Vi aqui, colocaram aqui, ó, K, adoção consciente, é isso aí, adoção consciente. A gente quer que o pessoal saiba o que tá fazendo, por que tá adotando e tenha consciência disso. Então visitem a gente depois que passar. Estou à disposição, vocês viram aí qual é o meu Instagram. Galera que quiser tirar mais dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo assim que possível, eu vou respondendo para vocês. E a gente consegue chegar num lar bom para todo mundo, que eu acho que esse é o que é o importante. A gente quer adoção, a gente quer que os nossos animais estejam bem e a gente quer passar a informação, a gente quer passar o conhecimento que a gente tem para vocês.
Tá ótimo, Acho gente. que, A gente tem acho que foi. A gente tem 20 segundos. Eu queria também agradecer a sua presença, a sua participação, agradecer a participação de todo mundo que mandou pergunta, que esteve aí interessado na live. A gente vai postar os nossos stories, algumas fotos dos animais que estão disponíveis para adoção. Então, continue acompanhando aí e fiquem ligados para